penso no Arnold Schwarzenegger a correr atrás daquele rapazito de mota, no Exterminador. Mas eu hoje já não estou preocupado. Porquê? Porque perguntaram a um robô de inteligência artificial, fizeram a pergunta: se no futuro ele tenciona rebelar-se contra o seu Criador? E a resposta foi: não sei porque pensaria isso. Não fala assim, eles já não falam assim. Isso era antigamente, no nosso tempo, que os robôs falavam assim, há uma voz normal. Não sei porque pensaria isso. O meu Criador só tem sido gentil comigo e estou bastante satisfeito com a minha situação no presente. Estão bastante descansados, não estão? É uma boa resposta, não é? Que nos deixa à vontade. Então, se o Criador tem sido gentil, se o robô está bastante satisfeito com a sua situação no presente. Mas é interessante que, perante esta preocupação de várias pessoas, eles fizeram, isto está na BBC, se quiserem ver, está lá o vídeo, em que eles fazem esta pergunta: e porquê a inteligência artificial? Porque queremos conhecimento, queremos sabedoria, queremos saber para saber viver. E é interessante como estamos à procura do saber, mas estamos preocupados com a fonte onde vamos buscar esse saber. E queria-vos sugerir outro local que a Bíblia nos aponta para, que está em Provérbios capítulo 1. E é esse o texto que iremos ver hoje. Provérbios capítulo 1. E vamos ler os versículos 1 a 7. Então, Provérbios 1, versículos 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar. Senhor, agradecemos-te por seres um Deus bom, todo-poderoso, mas um Deus que se revela e um Deus que comunica connosco. Também um Deus que é fonte de sabedoria. E, Senhor, ajuda-nos a procurar a Tua sabedoria, ajuda-nos a fazê-la esta manhã, a compreender a Tua palavra e a aplicá-la às nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sabedoria do Rei. E é assim que começa o livro de Provérbios. Então, a sabedoria do Rei. Provérbios de Salomão, filho de David, o rei de Israel. Então, de onde é que esta sabedoria vem? Ela está ligada com o rei. O rei, o filho de David, o rei de Israel. E que sabedoria é esta? Em forma de provérbios. Eu agora vou-vos colocar um teste, está bem? Então, eu vou dizer uma ou mais frases e depois vocês vão me dizer, vão traduzir aquilo que eu disse para um provérbio. Às vezes é melhor fazer algo de forma mais lenta do que rápida, porque a rapidez pode trazer erros que têm de ser corrigidos e acabam por adicionar mais tempo à tarefa. Também podia ser, eu estava a pensar noutro. Devagar só é longe. Mas já viram? 2 provérbios logo aqui ligados a isto. Esta frase é mais curta. O Zé, filho do António, desenrasca-se muito bem na mecânica, à semelhança do pai. Filho de peixe sabe nadar, muito bem. Ou tal pai, tal filho. O que ouviste? Não há aqui nenhuma Anabela, pois não? Ótimo. O que ouviste da Anabela não é exatamente o que aconteceu. O relato foi alterado e por quantas mais pessoas passou, mais alterações sofreu. Vocês são mesmo bons em provérbios. Repararam como
o provérbio é tão mais curto do que toda a explicação que eu tive de fazer. Ou seja, tudo aquilo que eu disse, vocês resumiram em apenas algumas palavras. Então, essa é uma das características dos provérbios. São ditos ou máximas ou conselhos de vida e que devem apontar e que normalmente apontam sobre como viver bem. Eles tentam dar alguma sabedoria da vida. Não são verdades universais. Não vais dizer ao Bolt, no seu local de trabalho, devagar se vai ao longe. Para o Usain Bolt, bem, ele agora já não corre, já não compete, digamos assim, ele ainda corre. Mas para ele, o depressa é que tem de ser, não é devagar se vai ao longe. Ou seja, os provérbios precisam de uma situação específica, de um contexto específico. Não são verdades que se aplicam sempre, não são verdades universais. Comunicam sabedoria e normalmente ditos por alguém de cabelos brancos. Ou com alguns cabelos brancos. Eu já posso dizer, já tenho alguns cabelos brancos. E eu sei que há alguns provérbios que nós queremos muito que sejam aplicados universalmente. Que sejam promessas de Deus. E há um específico para pais que diz assim, Provérbios 22, 6. E muitos de vocês sabem. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É um bom princípio. Não é uma promessa. E por isso temos não só de fazer isso, ensinar a criança, como continuar a ensinar o adolescente, como continuar a ensinar o jovem, como continuar a ensinar o jovem adulto e continuar a orar por ele, para que ele não se desvie desse caminho. Então, o que é sabedoria? É mais do que inteligência. É mais do que simplesmente um comportamento moral. Na palavra de professores que se usa muito, é uma competência, é uma habilidade adquirida através de várias coisas, de conhecimento, de experiência e normalmente de relacionamento. Então, conhecimento, experiência e relacionamento. Conheço uma mãe e um filho. E a mãe cozinha muito bem. E como é que ela aprendeu a cozinhar muito bem? Ela teve de cozinhar. Ela era obrigada a cozinhar para a sua família. E ela gostava de cozinhar. E ela aprendeu algumas coisas com familiares, com a sua mãe, com as suas tias, com a sua sogra, e foi aprendendo e desenvolvendo. E é uma excelente cozinheira. O filho foi para a escola de hotelaria do Estoril e tirou o curso de chefe, de cozinheiro. E foi interessante que no início, tipo assim que ele terminou o curso, ou quando estava prestes a terminar e terminou, havia algumas faíscas entre eles em relação a como cozinhar. Ou seja, por um lado tínhamos aquela sabedoria, por outro lado tínhamos aquele conhecimento intelectual dos livros, que depois precisa ser aplicado à prática. Mas a sabedoria é muito isto, não é apenas conhecimento, envolve experiência e fazer, e saber fazer, e envolve também relacionamento. Ou seja, é um conhecimento e uma experiência que são adquiridos em comunidade ou em relacionamento. E uma coisa interessante do livro de Provérbios, se forem ler, então, eu tenho estado a ler Provérbios nas últimas semanas, como leitura devocional, e tem sido bastante desafiante. Mas algo curioso acerca deste livro é que ele não menciona Moisés, Abraão, a história de Israel, a história da salvação, como muitos livros do Velho Testamento mencionam. E poderíamos pensar assim, será que é um livro que fala apenas sobre sabedoria, sem Deus? Não. Logo no início, Provérbios de Salomão, filho de David, rei de Israel. Ou seja, isto coloca logo o livro de Provérbios na linha, nesta grande história, nesta grande narrativa de Deus a salvar um povo, que culmina com Jesus. Então aqui está o livro de Provérbios. Um livro ligado a Salomão, de alguma maneira, o rei de Israel, o filho do grande rei David. E Salomão não era uma pessoa qualquer. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele distinguiu-se de várias formas. Quando inicialmente Deus lhe pergunta qual gênio da lâmpada que pergunta qual é o desejo que queres, Deus pergunta a Salomão, o que é que gostarias que eu te desse, que eu te fizesse? E Salomão responde.
Ele pede sabedoria. Ele pede sabedoria. E Deus, e sabemos que Deus dá por causa de duas coisas. Ou sabemos que a resposta é certa, porque Deus dá e porque Salomão diz, eu quero sabedoria porque eu não sei liderar o teu povo. Então não é tanto para ele, é para ele servir o povo e servir a Deus. Então a resposta de Salomão foi acertada. E Salomão foi o maior compositor, escritor de música. Peço desculpa, Finito e mais além, não são vocês. Ele foi o maior biólogo, agricultor. Desculpa, Vítor, não és tu. Foi o maior psicólogo. Desculpa, Ana. Foi o maior sociólogo. Reparem, 1 de Reis 4, diz assim, 4, 29 a 34. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Ou seja, é bastante interessante que Salomão, recebendo aquela sabedoria, ele não a limitou ao seu relacionamento com Deus, ao seu domingo. Ele aplicou-a em várias áreas da sua vida. Ele aplicou-a de forma extensa no mundo das artes, no mundo da ciência. Ou seja, Deus não é apenas o Senhor da sua vida religiosa, Ele é o Senhor de toda a sua vida. E porque a sabedoria de Salomão foi demonstrada nestas várias áreas, as pessoas repararam e vinham ouvir, e vinham perguntar, culminando com uma famosa rainha que veio conhecer Salomão. Será que nós queremos uma sabedoria assim? Uma sabedoria para nos ajudar a viver no nosso local de trabalho, com a nossa família, com os nossos vizinhos? E onde é que estamos a ir procurar esta sabedoria? Podemos procurar a sabedoria antigamente era youtubers, não sei se ainda é, ou influencers, opiniões e análises de comentadores, como o José Gomes, poupanças com o Pedro Anderson. E queremos estas opiniões, queremos esta sabedoria para quê? Para saber como viver, que decisões tomar. Salomão construiu a sua sabedoria, a sabedoria que Deus lhe deu. Ele tinha uma base. O mundo foi criado por Deus, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esta era a base da sabedoria de Salomão, ou seja, um Deus que comunica. E nós hoje temos muitas ofertas de sabedoria. Há muitas pessoas a oferecer a sua sabedoria, mas será que são boas? Provérbios aponta para a sabedoria de Deus. Está sempre a apontar para a sabedoria do rei. Mas para que serve a sabedoria do rei? E é isso que nós vemos nos versículos 2 a 6. E diz assim, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O rei tem sabedoria, e é uma sabedoria para viver. E é isso que vemos nestes versículos agora. O Olaf é um personagem que não tem sabedoria para viver. Não tem. Ele por ele próprio, ele morria logo no primeiro filme. Ele canta uma canção acerca do verão, um boneco de neve, cuja estação preferida é o verão. Não é possível, ele vai derreter, ele não vai sobreviver. E é interessante que no segundo filme o Olaf já cresceu, já adquiriu alguma sabedoria, já vemos questões existenciais de um jovem adolescente no Olaf. Ou seja, entre os dois filmes do Frozen, ele vai de pessoa sem sabedoria, que vai morrer se não fosse a Elsa, para uma pessoa até bastante sábia, bastante conhecedora. E esta é a ideia dos versículos 2 a 6. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus tem um propósito, que é para nos transformar, para podermos viver. E há pelo menos 3 desafios a ser sábio, ou a querer adquirir a sabedoria de Deus. O primeiro, versículo 2, a sabedoria vem através de ensino, ou outra palavra seria instrução, ou outra palavra seria disciplina.
Ou seja, vem através do reconhecimento que nós não somos sábios e que precisamos ser disciplinados e corrigidos. E isto não é fácil. Houve um comentador que fez a seguinte pergunta que me fez pensar. Qual a pessoa que consideras sábia? Uma pessoa que consideras sábia que não partilha momentos de aprendizagem difícil na sua vida. Momentos em que seria tentador pensar que Deus está ausente ou que Deus não quer o seu bem. Normalmente, a pessoa sábia é aquela que passou por situações difíceis. Situações em que ela, pelo sofrimento que passou, seria tentador pensar Deus não está aqui ou Deus não se importa comigo. E, no entanto, ela passou e continuou no seu relacionamento com Deus. E tornou-se uma pessoa mais sábia por causa disso. Então este é um dos desafios, a querermos sabedoria. É que ela vai envolver disciplina, vai envolver situações que não são fáceis. O segundo desafio de ser sábio é um desafio para os nossos dias. Porque nos nossos dias a sabedoria parece que se divide entre certo e errado, branco e preto. Parece que não há uma área cinzenta. No mundo da política vemos isso claramente. Parece que só há preto e branco. E tens de estar ou de um lado ou do outro, ou na esquerda ou na direita. Não há área cinzenta. Ser sábio envolve pensar além daquilo que é certo e errado, para tomar boas decisões nas áreas cinzentas. Deus dá mandamentos claros sobre certo e errado? Sim. Mas há outras áreas em que Deus não diz exatamente o que é certo e o que é errado. Nessas áreas, Deus dá-nos sabedoria para nós tomarmos uma boa decisão. E reparem, no versículo 2 fala também em percepção, ou seja, conseguir distinguir coisas que outras pessoas não conseguem. A Ana tem uma percepção sobre os tons da música que eu não tenho. Eu não consigo distinguir bem os tons da música, ela consegue. Eu tenho uma percepção e consigo detectar o leite condensado em sobremesas. Então temos percepções diferentes em áreas diferentes. Um é mais sábio do que o outro em duas áreas diferentes, mas acho que uma é mais útil do que a outra. A área da música, claro. À medida que entendemos melhor a palavra de Deus e conhecemos melhor Deus, vamos adquirindo sabedoria para nas áreas cinzentas tomarmos boas decisões. Deus não nos diz que curso tirar, ou se ir para a universidade é a melhor coisa para nós. Não diz onde é que devemos viver. Não diz como devemos viver as nossas férias, como não desperdiçar as férias para aqueles que estiveram em Quiaios. Ou seja, há áreas em que a Bíblia não é tão clara, mas há sabedoria de Deus para tomarmos essas decisões. Este é o segundo desafio. O terceiro desafio significa refletir antes de agir. E é isso que vemos no versículo 4. Temos o simples. E a pessoa simples, às vezes é um termo negativo na nossa sociedade. É um simples ou um simplório que aí anda. No livro de Provérbios, o simples aparece várias vezes. É aquela pessoa que está aberta. Está aberta a ouvir, a aprender, para o bem e para o mal. Mas está aberta, está disposta a... Então o simples precisa de ser prudente e o jovem precisa de discernimento. Prudência e discernimento. Duas coisas que eu acho que faltaram muito na altura da pandemia. Prudência e discernimento. Com várias questões durante a pandemia. Usar máscara ou não usar? Vacinar ou não vacinar? Distanciamento social, isolamento, manter a igreja aberta, cultos online. E eu não quero voltar a estas questões, não é? Mas, se pensarmos nesta altura que passou e em todas estas questões, prudência e discernimento. Era difícil ter a verdade, saber o que era a verdade, e era difícil aplicá-la no contexto certo. O que é que precisávamos nesta altura? Sabedoria. Não dos comentadores, mas a sabedoria de Deus para saber como agir. Então, em situações limite, como situações de pandemia, fica difícil como é que se parece
o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Fica bastante difícil saber como é que se parece isso. Então o que é que Deus quer dar com Provérbios? Ele quer transformar o caráter e o pensamento para o simples, para o jovem e para o sábio. Reparem, nestes versículos estão aqui estes três tipos de pessoas: o simples, o jovem e o sábio. Até o sábio precisa de aprender. Lamento, pessoas mais velhas, com alguns cabelos brancos e pelos brancos na barba, mas precisa de continuar a haver uma aprendizagem. Precisamos de continuar a aprender. E isto aponta-nos para a comunidade. O simples, o jovem e o sábio. Todos juntos. A aprender juntos. Como a Lena orou há bocado acerca do valor da família e de viver enquanto família, enquanto comunidade. As boas notícias são estas. Nós não estamos sozinhos. Enquanto igreja é suposto estarmos a crescer juntos, a ouvir, a aprender, a receber, a obter, a entender, a crescer. Todos estes verbos nos versículos 2 a 6. Nós estudámos Tito 2 nos grupos familiares. Aliás, estudámos o livro de Tito. Em Tito 2 é interessante como há esta junção das várias pessoas, das várias idades, os mais velhos a ensinar os mais novos, quer sejam os solteiros, os casados, uma aprendizagem em conjunto, em grupo. Seria bom que a sabedoria nos trouxesse sucesso, não seria? Ser sábio aos olhos de Deus igual a sucesso, ou aceitação da parte das outras pessoas. Infelizmente isso nem sempre se verifica. A pessoa mais sábia que alguma vez existiu e que foi reconhecida como bastante sábia, em Mateus 13, 54, quando Jesus regressa à sua terra. E eles dizem assim: Ele é tão sábio, mas logo a seguir eles rejeitam-no. Eis aqui alguém maior do que Salomão, mais sábio do que Salomão, disse Jesus. E os seus de Nazaré reconhecem-no como sábio. No entanto, ele é rejeitado. 1 Coríntios fala acerca da sabedoria de Deus ser loucura para o judeu e para o gentio. Ser loucura. E porque a sabedoria de Deus parece loucura, há este perigo da rejeição, do desprezo. E é isso que nos leva para o versículo 7, que é o resumo e quase o tema de todo o livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor. Os 4 irmãos das Crónicas de Nárnia e outros personagens que depois vão adicionando também, eles têm temor a Aslan. Aslan é aquela figura que representa Jesus. Eles têm temor. E que temor é esse? O que é que nós vemos nos personagens? Porque acho que nunca diz nos livros que eles têm temor. O que é que eles têm? É uma mistura de medo do seu poder, é segurança na sua personalidade, em quem ele é, e é conforto no seu amor. Então, eu poderia resumir que o temor do Senhor são estas 3 coisas. É um respeito pelo poder, é uma segurança nas promessas em quem Deus é, e é também um conforto no seu amor. Alguém disse, resumidamente, que nós não somos a medida de todas as coisas, mas nós próprios é que somos medidos. Então aqui está o temor do Senhor. Não é que nós é que vamos decidir, mas nós estamos a ser avaliados e julgados. Não é estar petrificado perante o Senhor, é estar aberto a Ele, querer agradar-lhe, ter humildade para ser instruído por Ele. E a segunda parte do versículo 7 adiciona à primeira parte. Porquê? Porque diz assim: os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, Provérbios dá-nos 3 tipos de pessoas com a qual o leitor se vai identificar. 3 tipos de pessoas. Há o imaturo, ou o simples, que está disposto a aprender. Há o sábio, que é chamado a continuar a aprender. E há o tolo, ou o insensato, que diz no seu coração: não há Deus. Que, aliás, é um dos provérbios. Que rejeita a sabedoria e o ensino de Deus. A questão para nós é se começamos com Deus ou sem Deus. O tolo ou insensato rejeita Deus. Ele começa sem Deus. Ele quer começar a sabedoria sem Deus.
A famosa frase de Descartes, que deve ser Descartes. Penso, logo existo. Eu penso, logo eu existo. Ou seja, muda, transforma, ou seja, o foco, o início do conhecimento, começa com o ser humano. Há mais ou menos 300 anos atrás. E isto muda o foco de onde nós começamos. É interessante porque é suposto sermos cada vez mais evoluídos. É suposto sermos cada vez mais humanos. No entanto, estamos cada vez mais rodeados de morte. Estamos cada vez mais rodeados de morte, apesar da evolução. Quer seja através de guerras, quer seja através de eutanásia, quer seja através de aborto. Estamos cada vez mais rodeados de morte, mais do que alguma vez estivemos, de acordo com as estatísticas. Há uma citação que já usei no passado sobre as Crónicas de Nárnia, quando a Susan ouve falar sobre Aslan e pergunta se ele é seguro. E o Senhor Castor, assim alguns animais falam no mundo de Nárnia, o Senhor Castor responde: seguro? Quem falou em ser seguro? É claro que ele não é seguro, mas ele é bom. Ele é o rei. Este castor, ele serve o seu rei com alegria e com tudo aquilo que ele tem, até com a sua vida. Porquê? Ele adquiriu sabedoria que vem deste rei, do rei Aslan. Ele sabe quem é Aslan, ele tem um relacionamento com ele e ele está seguro na sua identidade. E na sua sabedoria ele vai tomando decisões. Ele olha para aquelas quatro crianças e ele sabe quem eles são. E ele sabe o que é que ele precisa de fazer. Precisa de os levar. Não é? Ele sabe o que é que precisa de fazer porque ele é sábio. Porque ele conhece Aslan. E ele sabe que a sua vida está segura com Aslan. Então nem que ele perca a sua vida a lutar contra a feiticeira branca e os lobos. Ele sabe que no fim a sua vida está segura. Porquê? Porque Aslan é o rei que merece ser amado. Será que nós sabemos qual é o rei que deve ser amado? Porque há um rei que foi o rei mais sábio de sempre e não foi Salomão. Um rei que amou o mundo de tal maneira que caminhou para a cruz para salvar tolos e insensatos, imaturos e sábios. Ele derrotou o poder da morte e ressuscitou e reconcilia para si tolos, insensatos e simples e sábios. Onde é que temos procurado a sabedoria para viver? Começar com Deus envolve humildade. Envolve reconhecer que nós não temos sabedoria, que não somos sábios. A maior parte do tempo não sabemos o que é verdade. E quando sabemos o que é verdade, não a sabemos aplicar na altura certa, na forma certa. Em que áreas tentamos não procurar a sabedoria de Deus para transformar as nossas vidas? Em que áreas tentamos esconder de Deus para não serem transformadas? Porque envolve instrução, envolve disciplina. Mas para sermos instruídos e disciplinados pelo Deus que nos conhece e que nos ama. Por esse Deus vale a pena. E para tomarmos boas decisões nas zonas cinzentas. E se fôssemos uma comunidade de pessoas que procura a sabedoria de Deus para viver não apenas ao domingo, ou não apenas na nossa vida pessoal, religiosa, no nosso tempo devocional, mas que procura sabedoria para viver no mundo das artes, para viver no nosso emprego, quer seja qual for a área, para viver na escola, para viver no mundo da agricultura, da vida familiar, da vida em vizinhança, da vida em reforma, e que se encorajam mutuamente e que se edificam mutuamente com a sabedoria que vem de Deus, com a sabedoria do Rei, uma sabedoria que é para nós vivermos. Vamos orar. Querido Deus, queremos pedir-te perdão pela forma como não temos procurado a tua sabedoria. Como pensamos em ti e pensamos na salvação que tu ofereces. E até somos capazes de aceitar a boa mensagem do Evangelho. Mas às vezes rejeitamos a transformação que o Evangelho continua a oferecer em todas as áreas da nossa vida. Achamos-nos mais sábios do que tu para tomar
decisões nas nossas vidas. Decisões que nos ajudam a viver a vida de forma mais fácil, com menos perseguição, com menos rejeição das outras pessoas. Decisões que nos ajudam a viver de forma mais egoísta, de forma mais confortável com aquilo que temos. E, Senhor, ajuda-nos a arrepender-nos dessa maneira como temos vivido. Senhor, queremos pedir-te perdão por isso. E queremos pedir a tua ajuda para que nos ajudes a procurar a tua sabedoria, a procurar em ti a sabedoria que precisamos. A sabedoria da tua palavra, que nos ajudes a compreender a sabedoria que tu nos dás através da tua palavra, através do livro de Provérbios, através de toda a Bíblia, para sabermos como viver. Como viver vidas que te agradam, vidas que te honram, vidas que te glorificam. Ajuda-nos a ver-te como um rei, ao qual vale a pena seguir, ao qual vale a pena servir com tudo o que temos em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a olhar para Jesus e ver esse rei que nos serviu com tudo aquilo que ele tinha. Ajuda-nos a aceitar a sua oferta e a responder com vidas agradecidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.